qual que é o benefício da IA. Então, quando a gente fala de automação, quando a gente fala de diminuição de processos muito manuais, então isso impacta por diversas atuações hoje no mercado, se não todas. Acho que todas deveriam ser impactadas por isso, né? As empresas já deveriam estar estudando essa geração de como elas percebem o mundo financeiro. Concordo. É uma geração que não quer tanto mais ali aquela dívida no longo prazo, que não quer tanto ter um bem, então para ela serviço faz muito mais sentido do que você comprar algo, né? Ela quer o benefício daquela coisa. O mercado tá super exigente, então ele sabe o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que ele já apanhou, seja no onboard, seja, enfim, qualquer outro recurso que ele dependa de um terceiro. E aí isso coloca uma régua muito alta para os provedores. Então, não só quando eu penso, por exemplo, na pessoa de produto especificamente que está construindo, quanto a empresa na sua conjuntura total, né? Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Café com Bas. E hoje a gente tem uma presença ilustre. Mas antes de falar dessa presença ilustre, eu sou Maresca, uma das hosts desse episódio e desse Café com Bas querido. Ele é o Vitor Dueck. E agora sim a gente vai falar com a nossa querida Alzi, que está aqui em nome da Stark Bank também. E diga aí, Alzi, me fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, trocar essa ideia, tomar esse café aqui com base. Mas um pouquinho, vou dar alguns passos, alguns anos atrás, só para me apresentar propriamente, né? Primeiro, meu sotaque vem de Belém do Pará, terra da Joelma. Do açaí. E do açaí também, né? Mas, enfim, fui nascida e criada em Belém. E a minha carreira, na verdade, começou quando eu tinha 12 anos. Que eu fui atleta profissional de tênis de mesa. Então, joguei durante muitos anos. Hein? Quase fui para as Olimpíadas. Enfim, minha carreira começou, na verdade, como atleta. E nessa transição ali de atleta, acabei me fraturando, comecei a programar. Então, entrei na tecnologia também super novinha. E aí, o resto a gente vai começar aqui. Mas, e aí, contando... Bacana. E profissionalmente falando, eu entrei muito no mundo financeiro nos últimos 6 anos. Tive bastante vivência ali no mundo de base, no mundo ali de serviços financeiros, então também a história vai ser boa aqui para contar. E é isso. Muito bom, muito legal. É legal porque dos 12 aos 18 que ela tem agora... Ela fez muita coisa, né? Bom, bastante coisa. Programou, né? Experiências, joguei né? muito ping-pong. E, Alzi, acho que é legal, né? A gente bater um papo aqui dentro. Você teve uma presença bacana, já tem uma presença bacana no mercado, né? Levar um pouquinho dessa sua experiência, né? O que você teve de experiências no mercado, né? Voltadas a serviços financeiros. Como é que você se conectou a esse mercado, né? De serviços financeiros, tecnologia, serviço financeiro. Como é que você caiu nessa cilada do BAS, né? É uma ótima história essa, na verdade. Não era do mercado financeiro. Sempre fui do mercado de tecnologia ali, né? Profissionalmente falando, dados, tecnologia, programava. E eu lembro que eu fui para uma entrevista e um amigo meu, na verdade, falou... Tô indo para esse projeto. Na verdade, conhecido, na época. Hoje é amigo, mas na época era conhecido. E eu falei, mas me conta aí, o que é esse projeto? Ele falou, putz, não sei. Não sei o que é o projeto, mas vai lá conversar com a pessoa que também está iniciando tudo. E eu cheguei lá para educação pura, assim. Fui lá conversar e aí eu perguntar, mas e aí, o que a gente vai fazer? O que você quer? O que você espera? E eu lembro que ele me entregou assim uma folha. E aí eu peguei a folha e falei, nossa... Aí tá tudo escrito aqui, né? Vamos ver que tem um projeto. E eu olhei a folha, eu virei de um lado, virei do outro, e falei, tá em branco. Ele falou, é isso aí. Então, a gente realmente não sabe, mas a gente quer construir produto financeiro para todo mundo. Então, esse era o mote ali, né? Então, vamos construir produtos financeiros. Interessante. E eu lembro que eu entrei muito... Isso onde? Lá Isso foi em 2018. Em que cidade? Em São Paulo mesmo. Já em São Paulo, você já estava aqui. O que se tornou depois o projeto ali da DOC. Então, legal. não tinha nome, era projeto sem nome. Ainda era Conductor? Era Conductor. Então, que, na verdade, nasceu como uma empresa separada, né? Nasceu como ali uma unidade fora da Conductor. A Conductor era processadora, essa ia ser uma unidade nova. E aí eu lembro que falei, tá bom, vamos. E aquilo me instigou muito, né?
sensação de desconhecido, de construção, de... Mas um propósito, não, né? Bem interessante lá então, no final, aquilo, né? Exato. Mexeu, sabe, o coração treme, assim. Então, eu falei, não, tem que topar. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa lá. A gente ficou ali, né? Me picou. Então, éramos 5 pessoas nesse projeto ali, inicialmente, né? Um jet ski ali, né? Então, e eu lembro que a gente, na verdade, quando a gente olha... eu entrei muito com esse viés de olhar o mercado, de entender o mercado, que eu tinha experiência com dados, então, eu ia analisar dados de mercado, né? E eu lembro que, na época, o conceito de base ele era relacionado a uma licença de cartão. Então, você tinha uma licença de cartão, você queria emprestar uma licença de cartão, e aí você fazia base. Era muito nesse aspecto para o mundo de cartão, né? Payment, na verdade, se a gente fosse, né, fala, não exatamente banking, mas não tinha o bank ainda. Acho que até o base... pelo payment. Exato, não era tão bem difundido ali. Lá fora já existia, né? Então, a gente já via o conceito sendo dito lá na Alemanha, nos Estados Unidos, Reino Unido. Então, alguns países já estavam introduzindo mais esse nome para serviços financeiros. A gente importou o nome, mas ainda na prática a gente estava com pagamentos. Exatamente. Só que na prática aqui era sempre cartão e tudo. E aí foi quando a gente decidiu, vamos construir algo além, assim. Porque, no fundo, o cartão é só uma forma de você movimentar o dinheiro de uma conta. Então, quando você olha para a conta em si, né? Quando você olha... para a unidade de colocar dinheiro, tirar dinheiro. Então, cartão era tirar dinheiro, mas como se vai colocar dinheiro? Como você vai manter o dinheiro também? Aquele dinheiro parado, como ele vai render? Então, essas perguntas começaram a surgir ali no projeto, né? E a gente foi construindo aos poucos. E aí tinha um outro desafio, que era como que você distribui isso? Ou seja, a tecnologia ia ser muito importante. Porque não adianta você criar um arquivo que vai fazer transferência, não adianta você, enfim, utilizar um KNAB que vai entregar um serviço financeiro. E aí foi quando a gente começou a se debruçar também. Na época, a API estava assim, também dando um boom, óbvio que já existia, mas nesse mercado financeiro estava ainda dando seu ensinar de vida. A gente falou... Um parênteses aí, Alza, que eu acho que você é uma pessoa ótima para nos falar. API. Né? O que é uma API? Boa, porque boa. nem todo mundo, né? Aquela história, nós aqui, a API é quase que café, API, né? Mas... Eu gosto muito de usar o exemplo do restaurante, né? Então, você tem lá a cozinha, que está produzindo os pratos, está fazendo tudo, e aí você está lá na mesa esperando sua comida, e você vem o garçom e vai te entregar a comida. A API, ela é o garçom. Ela conecta o mundo de dentro com o mundo de fora. A cozinha lá é a cozinha, com quem vai consumir mesmo. Exato. Então, esse para mim é um clássico forma de fazer o paralelismo ali com o mundo da tecnologia, né? Então, a API, ela é exatamente essa conexão. Consegue integrar, né? Consegue integrar. Um sistema a outro, exato. Né? Então... O usuário lá na ponta. E quando você pensa também na completude que ela entrega, né? Então, ela consegue entregar diferentes formas. O que você pedir, você pode ter ali também da forma que você gostaria de receber. Como então, uma bandeja mesmo, Como uma bandeja, né? Então, um prato que você escolheu ali. A gente está no aplicativo ali, aquele aplicativo, né? Para que ele possa funcionar daquela forma, tem muitas APIs ali, né? Ligados ali a outros sistemas e tal. Então... São as comparações que eu tive dos últimos tempos. Tá bem? Você gostou, Vitor? Sabia que ela era a pessoa certa. Muito bom. Boa. Então, assim, esse era o conceito, né? Tecnologicamente falando, que poderia permitir qualquer um utilizar um serviço financeiro. E eu lembro que um cliente que ele não era do... A gente sempre achou que quem ia consumir esse serviço financeiro eram fintechs. Ou seja, que estavam nascendo, que precisavam ali de querendo ou não, uma aceleração, tudo. Então, vai ser fintechs a nossa persona ali, né? De base, de mundo financeiro. E a surpresa surgiu um cliente ali na época que não era do mundo financeiro. Era totalmente do mundo de bens e consumo ali, enfim. Varejo. Varejo. E aí o cliente falou assim, não sei nada, não entendo nada, não sei o que é o serviço financeiro, não sei cuidar, não sei nem o que é uma API também. E a gente falou, caramba, ferrou. E agora, como que você entrega algo para quem não é desse mercado e quem não vem desse mercado? Que não é qualquer algo, é algo complexo. Que não é algo, você está mexendo com talvez uma das coisas mais importantes da vida de alguém, que é o dinheiro. E esse cliente queria distribuir para a carteira dele uma conta digital, porque 80% da carteira é desbancarizada. Ou seja, não conseguiu abrir conta no banco tradicional e ele queria se tornar o banco para esse público ali, que ele sabia que era um público muito economicamente ativo, tinha, enfim, era uma rede ali que ele tinha muito forte, né?
E a gente falou, caramba, e agora? Você não entrega a sua API para quem não sabe o que vai fazer com essas APIs, né? E foi quando a gente começou a aprofundar mais o que é possível entregar nessa camada do BaaS, né? O que é o BaaS, além de serviços financeiros e tecnologia. Então, entrou muito no conceito da licença, então, como que você responde perante o regulador, como que você cuida dos seus relatórios, como você cuida do seu antifraude, como você cuida do seu onboard. Então, aquilo se tornou algo muito além também do serviço financeiro. Entregar, iceberg, né? Entregar ali todo o arcabouço capaz de alguém se tornar uma conta digital. E aí, a partir de então, a gente percebeu, putz, o BaaS ele é para qualquer um. O BaaS não é só para quem vem desse mercado, uma fintech, ele é para quem quiser entregar serviço financeiro ali para o seu público, né? E muitas vezes são nichos que entendem muito melhor do que, por exemplo, um banco. Então, você tem um nicho que você é muito referência, e aí aquele nicho você vai conseguir entregar um valor e uma experiência talvez muito melhor. A necessidade financeira desse nicho, desse público-alvo, não é o banco gigante que está no Brasil inteiro que vai saber essas particularidades, né? Nem que tem como. Não tem. Eu lembro uma vez que a gente fez uma pesquisa, e aí tinha várias marcas, assim, que a gente perguntava... Qual é a marca que você escolheria para ser seu banco? A resposta principal foi Brastemp. Então, olha que legal isso. Então, e aí entra um outro conceito desse mundo, né? Que é a confiança. Desde quando surgiu os bancos, a relação de confiança ela era essencial. Então, como que isso também, depois de anos, precisa estar vivo ali com as marcas, com o serviço, a forma que você entrega, a estabilidade que você entrega. E eu lembro que isso me marcou muito, assim, de... Nossa, olha só como a confiança ela é muito importante nesse mercado que a gente está atuando, né? Com certeza. Então, acho que essa mistura aí de conceitos, tecnologia, serviço financeiro, confiança, essa possibilidade de entregar uma facilidade ali para, independente de qual que seja o mercado, isso foi o... Isso tudo é BaaS, né? Isso tudo é BaaS. Essa mistura aí que você faz vai dar um BaaS. Então, o BaaS é o conector, né? De toda a solução, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso muito no contexto... acho que foi uma fase 1 ali. Então, o próprio regulador ele foi muito propício a isso, né? Porque ele colocou ali as IPs não reguladas. Então, as IPs não reguladas você bate uma volumetria até 500 milhões e eu não vou te não vou te regular, mas se você bater, eu vou te regular. Então, isso também mostrou quanto que o regulador estava disposto a movimentar esse mercado. Total. Então, foi aquela euforia ali. Eu tenho serviço financeiro, eu tenho a tecnologia, eu tenho o regulador impulsionando, então aquela euforia explodiu. Assim, 2018, 2019, boom. Você tem um desafio gigante, né? Você, como uma pessoa de produtos, né? Para a criação de qualquer tipo de produto. Primeiro, você tem um cliente lá na ponta, você tem uma demanda lá na frente, né? Sim. Mas produto, ela precisa estar alinhado com o regulatório, com tecnologia, com a área de negócios, né? Para trazer a demanda para cá. Então, assim, toda hora, você como uma ex-atleta, sabe que todo o processo ele precisa ser muito bem alinhado. Super. Né? Então, existe esse processo aqui dentro que teve um desafio aí lá em 2018, 2019, né? Um pouco antes, você teve esse desafio, né? De começar a elevar essa expectativa toda, né? Sabendo que você teria que ter alinhado todas essas expectativas com todas essas áreas, né? Não é somente criação do produto, né? Total. Se você criar um produto que o regulador fala que não pode, você perdeu tempo. Você tem que sempre andar na linha ali. Tem que andar na linha, né? Então, como é que foi esse processo, né? Tipo, contar também nesse contexto que você está colocando agora, como é que foi o projeto levando em consideração todas essas verticais diferentes que você deveria superar, né? Como é que foi alinhar com negócios, com tecnologia, com regulatório, com todas as áreas para elevar o produto financeiro lá na Legal. ponta? Eu acho que algo que foi muito importante pra gente ali na época foi ter a cabeça de eu sou regulado, independente de eu não ser ou se eu sou, né? Isso mostra para o regulador uma certa segurança. Então, o regulador bateu na nossa porta algumas vezes. O que vocês estão fazendo aí? Porque tem tanta gente com vocês. Que volume é esse? Que volume é esse? Então, quando você mostra que você faz tudo certinho, você tem um controle da sua operação, você não consciência do risco. Consciência do Porque risco. existe, mas você sabe qual é, né? Exato. Então, quando você alinha tecnologia com conceitos financeiros, né? Então, tinha uma máxima do nosso produto que era dinheiro nunca pode ser manco. Então, se você tem um crédito, você teve um débito. Você tem um débito, você teve um crédito. Legal. Então, assim, você sempre tem partidas dobradas ali, né? Indo mais pro mundo... Se entrou, tem que sair, né? Se entrou, tem que sair. Você tem um ciclo aí a cumprir, né? Exato. Princípios muito importantes, assim, que colocam à frente de um regulador, à frente de uma auditoria, à frente de órgãos que vão ajudar você também a manter a integridade do negócio, foi chave
para agregar tantos modelos diferentes, né? Sem dúvida. Então, esse boom, pensa, muita gente queria, assim, inovar, achar que, nossa, e se a gente fizer isso aqui no onboard? Não, o onboard tem que ter isso aqui. Então, foi um papel muito importante também de orientar o mercado, né? Então, como produto, eu tive várias interfaces de chegar com o cliente e falar, cliente, isso aqui eu estou te protegendo, estou fazendo isso para o seu bem, muito legal, a gente vai chegar na linha do que a gente pode fazer, mas sempre entendendo o que a gente não pode fazer. E eu acho que manter esse princípio do início ao fim foi super importante para toda essa cadeia funcionar, né? Muito bom, muito bom. E aí, enfim, né, vocês colocaram o produto no ar, tiveram, né, respaldo do cliente lá na ponta, esse produto evoluiu, né? Sim. Pegar um pouquinho dessa, agora, a tua percepção desse negócio, né? A visão de produto, porque toda hora o produto muda. Né? O produto ele nunca é o mesmo. Né? Você está colocando o produto agora, daqui 6 meses ele será já vai ser outro. Totalmente diferente. Dinâmico, né? É extremamente dinâmico. Qual que é o desafio hoje de uma pessoa da cabeça de produtos, que lidera a questão de produtos, né? Como é que vocês olham para isso, né? Obviamente, não entrando no detalhe do roadmap ou backlog, etc. Claro. Mas como é que vocês enxergam isso? Poxa, eu tenho que ter o meu produto preparado, né, para uma evolução de tecnologia. Né? Como é que vocês olham para isso? Como é que é a visão hoje de alguém de produtos financeiros, liderando, obviamente, uma área, né, primordial para dentro de uma companhia? Como é que vocês olham isso, né? Poxa, esse produto ele deve sofrer algum tipo de alteração, seja regulatória, seja por demanda de mercado, etc. Como é que vocês olham para isso? Legal. Eu gosto muito de falar que produto você tem que imaginar um tabuleiro de xadrez, assim, né? Então, você tem que entender primeiro a regra do jogo. O que cada pecinha ali pode fazer. Então, o regulador, financeiro, a tecnologia. E aí você vai analisando essas peças. E aí, a partir do momento que você entende a regra do jogo, você consegue começar a jogar. E aí você entende, por exemplo, a regulamentação. Você sabe que seu produto tem essas e essas regras, então você tem que atuar dentro dessas regras. E aí você avança agora para o que eu posso fazer dentro dessa regra. Então, entender tanto a solução ali de negócio, quanto a solução tecnológica. E aí eu acho que isso é uma etapa também super relevante aqui. E o outro é benchmark. Então, o que o mercado também já fez, ou o que o mercado não fez. Ou seja, o que talvez ainda não tenham resolvido uma dor, o que talvez ainda não foi ali realmente sanado, algo que é muito relevante. Então, acho que o benchmark ele não é só olhar para concorrente, é olhar para o mercado. Então, olhar para o contexto do mercado. Para trazer valor, né? Até para contribuir para esse mercado e complementar, né? Então, entender com quem está, por exemplo, vivendo muito aquilo ali na prática, conversar com aquele mercado, com aquele cliente, não necessariamente só cliente, mas né, participante ali daquele arranjo, parceiro. Então, acho que essa conexão com o mundo externo, independente se é um concorrente ou não, é muito relevante. Porque você troca muito, né? Você tem muita troca ali para tanto se ajudar, quanto fortalecer o que você está tentando propor. Eu acho que o legal do mercado financeiro é que não existe uma solução única. Você vai, cada um tem uma experiência que entende para o seu mercado, para o seu nicho. E eu acho que essa dinâmica, quando você é quando você é um provedor de serviços financeiros, você tem que entender essa dinâmica para ou seu serviço ser agnóstico o suficiente ou para ele ser específico o suficiente. Então, tem esses dois vieses, né? Muito bom. Aí não é binário, né? Exato. Então, acho que você entendendo esse tabuleiro, né? Você entendendo as suas peças, como o jogo funciona e qual vai ser a sua estratégia, né? Para atacar ali, para entender como que, de fato, você gera valor para esse mercado. Acho que é uma formulazinha que nos últimos anos tem funcionado muito bem. Acho que é muito bom. Muito nessa linha. E aí, pulando, né, algumas etapas aqui dentro. Sim. Né? Você entrou, né, na Stark, né, faz pouco tempo, né? Então, Sim. Você já teve uma missão gigantesca aqui dentro de uma companhia. Né? Para quem não conhece a Stark, também eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Stark. Né? A Stark foi uma empresa investida pelo fundo do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos é criador da Amazon, né? O fundador da Amazon. Então, tem aí uma importância gigantesca no ecossistema hoje que circula dentro da Stark. Hoje é muito bom, a empresa nova, a empresa tem 5 anos só de existência. Sim. E que já mexeu bastante com o mercado como um todo, facilitou bastante essa criação desses arcabouços de tecnologia, de financeiros, entre outros, que virou case de sucesso. Né? Ele Sim. é um case de sucesso atualmente. Muitas empresas se inspiram na Stark, inclusive empresas que já estavam na vanguarda ali do Banking as a Service, do mercado de pagamentos, olham para a Stark hoje com outros olhos. Né? Explica para a gente o que é a Stark, qual que é
a diferença da Stark Bank e da Stark Infra, né? Que a Stark Infra iniciou em 2023, finalzinho de 2022, não é isso? Sim. E aí queria que você mostrasse isso para o público, né? O que é a Stark Bank e o que é a Stark Infra? Legal. Vou começar fazer uma digressão aqui rapidinho para contar como que surgiu o Stark. Eu acho que fica mais fácil de entender também essa evolução, né? Mas a Stark foi fundada pelo Rafa, o Rafa Stark, e mais algumas outras pessoas que eram desenvolvedores, então se juntaram ali para fazer uma solução para um cliente. E esse cliente era uma indústria, um cliente super também amarrado ali em processos travados, enfim. Surgiu muito para ajudar esse cliente ali a automatizar toda essa parte de pagamentos, recebimentos. E nessa jornada, né, desses fundadores, eles começaram a perceber que existia uma dor real ali acontecendo, principalmente em empresas. Ou seja, processos dentro das empresas que não eram tão fluidos, que não eram tão automatizados ou tão eficientes ali o suficiente, né? Então, a Stark lá nasceu muito nesse contexto, também de um cliente específico, e vamos agora pensar numa solução mais escalável que o mercado possa atuar. E hoje o produto que a Stark Bank entrega é isso, uma gestão corporativa focado totalmente em empresas, ou seja, hoje o nicho ali é mais específico, não é tão amplo, mas é muito especializado. E isso também é relevante para atacar uma dor específica de mercado. Como eu falei anteriormente, você pode ser amplo o suficiente ou você pode ser especializado o suficiente para ajudar o nicho, né? Então, o Stark Bank nasceu para um nicho de empresas. E durante os anos acabou evoluindo em várias soluções de produto. Então, hoje entrega também toda a solução de recebimentos, de pagamentos, de gestão de conta. Então, tem todo um fluxo automatizado lá dentro para ajudar as empresas mesmo. E aí, durante os anos, né, eu acho que isso conecta muito com a história do BAS no Brasil. Quando você tem uma solução ali, você depende ali de uma solução que te atende, você vai entendendo melhor como os serviços financeiros funcionam, como essa operação se conecta com esse serviço, e depois você começa, se você tiver interesse, você começa a pensar, e se esse serviço for meu? E se essa licença for minha? Então, vem aí também os pensamentos de você vai amadurecendo e você vai querendo ter um pouco mais de autonomia. E o Stark Infra surgiu exatamente nesse contexto. Que vários clientes estavam utilizando o Stark Bank e falaram, nossa, a tecnologia de vocês é bem legal. E se eu estou querendo tirar uma licença, é o cliente, e se eu puder utilizar o que vocês já têm aí, que é o Pix, que é o cartão, que é os pagamentos, então... Mas isso com a minha licença, né? Regra de cobrança, entre outros. E aí, no primeiro momento, deu aquele choque ali. E aí, a turma falou, não, melhor não. Aqui a gente controla, aqui a gente sabe o que está acontecendo. E quando viu, a demanda começou a crescer. Várias outras pessoas também, várias outras empresas queriam ter a tecnologia que já utilizavam dentro do Stark Bank. Legal. E aí foi que nasceu a Stark Infra. Então, eventualmente, chegamos à conclusão que faz sentido entregar isso para o mercado como mais uma infraestrutura financeira do que eu vou te entregar o serviço pronto. Então, uma eu entrego muito serviço, que é o Stark Bank, e a outra eu entrego infraestrutura. Bem interessante. E é interessante, até porque quando a infra, por exemplo, você tem um lado de mitigar o risco para a Stark com relação à maturidade desse seu cliente e a licença dele, né? Exato. Porque a gente sabe que um dos desafios a gente sabe bem é que cada um aí no seu, né, na sua especialidade, mas a gente sabe bem que o education, para quem usa, né, serviço financeiro, para quem contrata serviço financeiro para entregar na ponta, né, o cliente de um BaaS, e que não é ainda regulado, obviamente, e que muitas vezes não tem familiaridade realmente com todo esse peso regulatório de compliance, sustentabilidade, que é o iceberg lá embaixo. O desafio é esse education e é assumir a responsabilidade enquanto regulado na ponta, né, da cadeia perante o regulador, em nome de todos esses clientes, né? Em nome aí dos filhos, digamos assim, porque o Banco Central vai bater no regulado, né? Então, você está colocando uma galera aí embaixo de você na sua plataforma, beleza. É isso que eu quero mesmo, eu quero incentivar o mercado. E a gente precisa democratizar mesmo, a gente precisa, né, capilarizar. Mas eu não abro mão, obviamente, enquanto regulador, da sustentabilidade, de know your client, de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, de segurança cibernética e de todo aquilo que a gente sabe que... e de segurança financeira, que a gente sabe que o regulador não vai abrir mão. Então, é você que vai responder em nome dessa galera toda aí, todos esses clientes, para mim, né? De que eles estão minimamente, né, preparados lá na ponta. E a gente sabe que nem todos estão e que é muito difícil, sim, a gente
garantir isso, e não só no começo, mas depois no monitoramento disso, né? Então, é interessante, porque você começa a ver a evolução de Bank as a Service aí já para usar não só, né, a licença, né? Exato. O benefício do peso da licença como, né, com a usabilidade, mas também agora a infra, né? Para vocês... no primeiro momento, eu imagino, deve ter sido isso que você falou, mas não. Isso não é meu produto, isso não é Mas depois, why not? Né? Exato. Então, é bem... E acho que a gente tem um princípio lá dentro que eu acho que reforçou muito esse conceito de disponibilizar a tecnologia, que a gente acaba indo direto, a nossa tecnologia se conectando direto e eliminando intermediadores. Então, por exemplo, hoje a gente está no Banco Central com o Pix direto, e a conexão é 100% nossa. E a gente fornece para Pix indireto, né? Então, isso ajuda muito a gente ter mais domínio da operação e sabe onde que dói, a gente sabe onde pode melhorar. As alavancas estão muito nas nossas mãos. E, então, acho que isso também facilitou esse ecossistema da Stark Infra nascer ali dentro de um ambiente que a gente confiava muito na tecnologia que a gente estava entregando. Não era uma tecnologia que tinha um terceiro por trás, sabe? Então, isso ajudou muito aí a formulazinha ali do Stark Infra nascer. E aí, nesse último 1 ano e meio, tomou proporções assim, bem grandes, né? Ou seja, não só o cliente de Bank ali, de Stark Bank, queria migrar para Stark Infra por uma questão de licença regulatória. E o próprio Pix, ele acelera muito esse movimento, né? Certeza. Quando o Banco Central fala que ele não quer mais guarda-chuva, ele quer que você seja um indireto. Então, para você ser um indireto, você passa por uma etapa super relevante ali de licença, diligência, de entender o que é relevante para a sua atuação. E aí, quando você vai passar por essa etapa, você percebe que você não tem a tecnologia. Então, você vai atrás de um provedor que vai te conectar como indireto. Então, isso acelerou muito a Stark Infra exatamente por isso, né? Tanto o cliente dentro de casa, quanto o movimento de mercado, o time ali perfeito de procurar quem que seriam os provedores aí dessa tecnologia, dessa infraestrutura financeira. E eu diria que a infra cresceu muito nesse também caos perfeito, né? E eu acho que não só para Pix, mas cartão também. Então, hoje a gente tem nossa própria processadora. Então, fazer uma processadora do zero não é simples. Não é um processo... Geralmente, do mercado já tem aí 10, 15 anos. Então, você decidir construir um produto do zero, você tem que ter muita clareza do que o seu produto vai ser bom, do que o seu produto vai entregar de valor. E o processamento também de cartão, ele nasceu muito nesse contexto, de a gente sabe que o mercado estava um pouco quebrado nesse aspecto de cartão. Então, como você constrói uma tecnologia que vai ajudar também esses novos participantes, né? Também os emissores, também, enfim, os subemissores, que esse conceito foi criado pelo mercado, mas oficialmente nem existe, né? Mas acho que essa é um pouco da história aí, de como que os dois mundos se conectam, e até hoje se conectam super bem. A gente vê... e até voltando um pouco da história que eu contei, né? O BaaS, esse conceito do BaaS, né, de entregar tudo, ele surgiu e ele deu um espaço de aprendizado muito grande para o mercado. Ou seja, muitos perceberam se aquilo era para eles, se não era para eles, saiu, e perceberam que eram para eles e continuaram crescendo. Então, quando você cresce, você não quer mais ter tantas amarras, Você começa a perceber que um onboard feito de uma forma prejudica, talvez, a sua forma de captar cliente. E você paga pela captação de cliente, né? Somente seu então, CAC, se você prejudica o onboard do cliente. Se o seu onboard não está alinhado com como está a sua estratégia de CAC ali, você ferra todo o seu negócio. Então, essa autonomia do mercado se deu muito lá em 2018, 19, até 20, tem um ambiente quase que de sandbox, né? Quase um ambiente de teste ali para o mercado entender. Eu quero ter serviço financeiro como core, eu quero me envolver mais ou não, tá ótimo a forma que tá. E o Banco Central, mais uma vez, o regulador acompanhou, né? Então, lá em 2021, março de 2021, ele acabou com as IPs não reguladas, né? Então, quem entrou até ali entrou, quem não entrou ia passar por um processo um pouco mais rígido. Então, não só o mercado teve tempo de amadurecer, como o regulador viu que, tá bom, já deu. Isso mesmo. Vamos seguir aqui para uma outra etapa. E, então, assim, provedores de infraestrutura acabam ganhando um novo papel, né? Então, agora o mercado já... onda, né? E já tá, né? Exato. Então, agora o mercado já entende, agora o mercado já sabe como operar, já tem um pouco mais de maturidade. E como que os provedores entram para aportar dentro desse cenário. Então, isso... Existem estratégias diferentes, né? Existem estratégias em que a indústria, os segmentos podem ir já direto... Né? E aí, traduzindo em miúdos aqui, direto com a Stark Bank, por conta da licença, etc. Sim, e tem outros que vão direto ali na infraestrutura.
Obviamente, para a infraestrutura, exige um pouco mais de amadurecimento, né? Entendimento regulatório, amadurecimento do seu modelo de negócios, mas é um cliente que, se não tiver preparado para isso, e aí até por uma questão, né, de compliance, de uma questão também de atendimento, relacionamento em si, pode falar, poxa, minha melhor alternativa em si é você ser um cliente da Stark Bank. Exato. Né? E aí você fica abaixo do meu arcabouço aqui dentro, eu vou te acompanhar para isso, porque não vejo hoje um amadurecimento completo da tua companhia para você entrar com o próprio regulador. Né? Sim. Exato. Né? Como você falou, desde 2021, finalzinho de 2021, teve essa necessidade, né? E o Banco Central olhou para isso e falou, tem uma necessidade de vocês serem autorizados, né? Passar por uma questão de autorização. Né? E assim, são muitas empresas, né? Tiveram muitas empresas no mercado. Muitas. Várias quiseram ser uma fintech, várias quiseram ter um banco digital próprio. O Banco Central falou, eu não estou tendo... Vamos com calma, né? Eu não estou olhando para isso. Eu não consigo ter a visão sobre o todo. Né? Então, quando começa a ter esse tipo de movimento em si, o Banco Central vai regulando, e a partir do momento que ele vai regulando, outros mercados vão surgindo. Né? Exato. E esses novos mercados em si começam a ser trabalhados, inclusive, para as empresas de infraestrutura. Né? Por isso que a estratégia foi muito bem adotada. Né? Isso tem a ver também com o que a gente está falando. Poxa, quais são tipo de tendências que estão rolando hoje no mercado? Né? Visões mesmo. Poxa, qual que é a visão de negócios, né, para a questão não só de negócio, mas da questão de produto, né, do seu lado, assim, defendendo a tua bandeira, da questão de produto, né? Como é que você enxerga esse mercado agora, né, em 2024 e 2025, né? O que você enxerga hoje de grandes oportunidades para o mercado? Legal. Eu acho que, primeiro, o mercado está mais exigente, então, pelo nível de evolução natural que aconteceu nos últimos anos, o mercado está super exigente, então ele sabe o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que ele já apanhou, seja no onboard, seja, enfim, qualquer outro recurso que ele dependa de um terceiro. E aí isso coloca uma régua muito alta para os provedores. Então, não só quando eu penso, por exemplo, na pessoa de produto especificamente que está construindo, quanto a empresa na sua conjuntura total, né? E aí, especificamente para produto, assim, eu acho que cada vez mais você entender de regulador, você entender de conceitos financeiros, você entender de tecnologia, você entender de cliente também, né? Ou seja, entender a necessidade do mercado. Esse é um conjunto básico para você conseguir, de fato, evoluir e entregar um produto que vai fazer sentido ali para dentro da sua companhia. E aí, quanto às companhias, não só a área de produto, mas a área comercial, mas a área regulatória. Então, eu vejo um regulatório que precisa entender mais de tecnologia. Quando o Banco Central lançou a regulamentação do Pix, ele foi altamente técnico. Então, se você era um regulatório só que entendia lei, isso não vai ser mais suficiente para esse contexto. E se era um comercial que só vendia vantagens, você precisa ser um comercial mais consultivo, que você tem que entender qual que é o contexto do cliente, como que você vai, de fato, entregar valor. Os riscos também. Os riscos desse cliente. Exato. Então, acho que todas as áreas da empresa ela foi desafiada a ser mais do que era. Então, esse contexto 24, 25, eu acho que é muito sobre isso, assim. Então, produto ser mais do que era, né? Regulatório ser mais do que era, comercial, financeiro, marketing também, porque você não faz mais um marketing só de marca, você faz um marketing também de conteúdo, marketing muito mais ali. Também, olhando muito mais, poxa, eu tenho uma base, eu preciso olhar para ela. Né? Exato. Preciso diminuir meu CAC aqui dentro. Preciso diminuir CAC, preciso ver onde estão minhas alavancas, onde é meu e onde não é, porque acho que as empresas também precisam entender o que é core. Se é core seu, você não pode abrir mão. Porque se você deixa na mão do outro, você pode também prejudicar exatamente esses indicadores que são suas alavancas. Completo. Então, o mercado está muito exigente. E para realmente entregar valor, você tem que ter essa barra muito alta, tem que ter esse nível de entendimento muito alto, tem que saber até onde você vai. Porque é isso que eu falei, o core do cliente tem que ser dele. E aí, para você também enxergar isso nele, você tem que entender ele muito bem. E é interessante isso, porque você falar isso, existe também existe em algumas situações uma crise de identidade, na real, que eu vejo, assim, tem muito player, tem algumas, né, empresas que ela, na verdade, ela não sabe exatamente conectar qual é a correspondência ali entre o produto dela e, por exemplo, na visão do regulador, o que ela é. Então, é o que você está dizendo. Se ela não sabe isso, já não está bom. Ela já mostra um nível de maturidade para vender produto ou serviço financeiro
aquém do que se espera, inferior ao que se espera. Então, ela precisa olhar o todo, né? Sim. Os profissionais e a empresa tem que prezar por essa troca de conhecimento entre as áreas. Eu super acredito nisso. Eu acho que a gente está num mundo hoje onde as áreas da empresa, elas podem ser tudo menos silos, menos né, salas fechadas. E aí eu falo de um lugar de regulatório, de compliance, de risco, que sofre muito com isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre falo, eu acho que não só sofre, como também tem uma parcela de culpa nisso. Então, assim, eu acho que nós, profissionais de regulatório, compliance, advogados, risco, a gente tem, sim, que entender muito bem do produto. A gente tem que melhorar a comunicação, inclusive para mostrar que a gente faz parte do produto e a gente não é só um órgão, uma área de consulta passiva. E muito pelo contrário. Então, eu estava falando aqui quando até antes da gente começar, que hoje eu sou muito menos advogada do que qualquer coisa, porque é lógico que esse ali é o meu alicerce, é a minha bagagem. Mas impossível estar 20 anos nessa indústria se eu não mergulhasse e entendesse as complexidades do produto, da tecnologia, lógico, com suas limitações. Mas se eu não entender isso, de fato, a gente não consegue nem ajudar a até inovar, porque o Banco Central está muito aberto mesmo para as inovações e para consultas públicas e para ouvir o mercado e para explicar para ele, muitas vezes, para o regulador, o que está acontecendo aqui. Esse profissional é importante, porque fala uma língua muito próxima da dele. Então, a gente precisa estar junto. E também para as áreas de produto, de comerciais, áreas comerciais, tecnologia, entender que aqui não tem vilão, ou como diz, prevenção a vendas. Prevenção a vendas. O jurídico pelo sempre contrário, foi aquela área que travava negócios, né? Não pode ser. Não pode ser. É uma distorção, né? Que se criou e que tem que ser então, assim, especialmente produto, eu acho que tem que estar muito best friend ali com o regulatório, porque senão é o que eu falo, o produto sai capengo, ele sai manco, e aí o caminho não feliz que esses profissionais, né, de compliance e risco já está treinado a pensar, e é importante, a empresa não vai prevenir, não vai, né, ter essa visibilidade. Quem vai contar para ela é o cliente, que o brinquedo quebrou, que eu falo, e não deveria ser, né? Então, e essa mudança de fit cultural, né? Super. Assim, de metodologias, do tipo de profissional. Você pegou um ponto aqui super legal e que poucas pessoas conseguem trazer isso à tona, né, numa conversa, que é justamente essa mudança do perfil profissional. Né? Você não é mais somente aquilo que você era há 5 anos. Né? O profissional de produtos, ele é completamente diferente do profissional de produtos da área financeira da década de 80, da década de 90, do começo de 2000. Até de 2010, né? Do começo de 2010, ele é completamente diferente do profissional de hoje. Né? A gente não está falando de geração Z, Y, não. A gente está falando do profissional que conseguiu se atualizar. Né? E pegar exatamente o que está acontecendo nesse mercado, utilizando metodologias. Obviamente, as metodologias elas são muito importantes, mas sabendo entender e fazer a leitura como um todo. Né? Contexto, que eu acho que foi muito legal. Eu queria pegar um pouquinho disso. Como é que é essa questão da Stark, né? De pessoas, cultural. Você tem um nível de profissionais ali dentro espetacular. Eu já tive a oportunidade de conversar com o time da Stark na questão de negócios, obviamente, que é a área que eu tô, né? A de relacionamento. Mas eu queria pegar hoje um pouquinho com você, né? Como é que é o perfil profissional da Stark, né? E como é que vocês enxergam hoje, tipo, novos profissionais que estão entrando dentro da Stark, né? E aí depois a gente vai passar pelos momentos finais aqui do nosso podcast. Legal. Eu acho que todos os pontos que eu trouxe desses profissionais, eu vejo muito isso no dia a dia. Então, como produto, eu entro em salas, acho que quase toda semana com regulatório, com financeiro. E é muito engraçado que às vezes a gente está discutindo produto e aí financeiro esse dia lançou mas vamos automatizar essa tesouraria, vamos fazer esse dinheiro aqui sair lá na conta reserva do Banco Central automaticamente. Falei, caramba, tô numa reunião onde o financeiro está sugerindo aqui uma automatização, uma melhoria, que é super relevante, obviamente, para o negócio, mas a cabeça ela vem de um lugar de entendimento de tecnologia também que agregou muito ali para a conversa, né? E um regulatório, eu sempre brinco que o regulatório lá da Stark é praticamente uma área de extensão de produto. Porque sempre vem muita interação ali saiu uma regulamentação nova, saiu alguma coisa, alguma mudança ali, o que a gente pode fazer, como a gente pode vender isso para o nosso cliente, colocar isso na mesa. Então, acho que são áreas que têm interagido muito. Acho que isso, com certeza, é parte cultural ali, essa interação. Mas eu acho que o diferencial
tem muita gente com background muito diferente em áreas ali. Por exemplo, a gente tem uma pessoa no financeiro que já foi desenvolvedor. Aí, ó. Tem pessoa no comercial também que já trabalhou anos ali com financeiro, era contador. Então, você imagina um contador ali vendendo. Ou seja, ele também tem uma bagagem que ele agrega muito Com ali para aquela atuação. E então, assim, a dinâmica que o Stark Bank proporciona para esses profissionais é exatamente essa. Além de você ser desafiado ali de dialogar com áreas que você usualmente talvez não dialoga, enquanto nicho, mas o desafio de quebrar esses silos, como você colocou, Mariska, assim, para mim, uma experiência muito brilhante. Que legal. Profissional. Até você, né? Você iniciou como desenvolvedora, então. né? Hoje você tá em produtos, né? Exato. A minha própria história... Iniciou como atleta. Começou como atleta. Hoje só hobby, mas assim, tudo se conecta, com né? certeza, então... não tenho dúvida. Nós somos a soma de tudo que a gente já vivenciou e isso leva para o trabalho. Exatamente. Não tem como. Quando você fala dessa questão, né, mais uma vez, do regulatório parceiro, eu agora em escritório de advocacia continuo com a mesma ideia. O terceiro também tem que ser. Sim, ele não pode ficar lá, né, a anos-luz de distanciamento. No Olimpo. Né? Isso, não. E assim, uma legal opinion, meu Deus. Não, eu acho que é assim. E eu costumo falar, a legal opinion, ela pode até ter em Word para a empresa guardar na gaveta, porque a gente sabe que eventuais terceiros fiscais, órgãos fiscalizadores e enfim, stakeholders da empresa vão exigir isso em Word, mas você tem que também entregar em PPT essa legal opinion para essa empresa. E é um fluxo. Lógico, você não tem que falar só com o jurídico dessa empresa para você entregar um bom trabalho de jurídico, né, legal. Você tem que mergulhar ali, que foi assim que eu fui me especializando. Conversando com quem está no negócio. Porque senão você não consegue fazer um contrato né, que realmente se adeque ao que é o produto e ao que o cliente espera desse produto. Não se trata só, né, de juridiquês. Então, e aí, eu estou falando disso porque eu estou falando do meu cliente do escritório de advocacia, que são vocês, empresas né, de tecnologia, seja fintechs ou não. Mas eu queria ver um pouquinho também disso para você, Alzi, e na Stark também, mas porque quando a gente fala da empresa para dentro, que a gente está falando agora de cultura, de quebrar silos e desconectar, na minha visão, tem muito a ver com o cliente. O cliente anda muito exigente também. Você fala muito do mercado exigente. O cliente está cada vez mais exigente. Nós, enquanto consumidores, eu vejo isso muito pós-pandemia mais ainda, porque não só a gente aprofundou, a gente se aprofundou na familiaridade com o mundo digital em todos os aspectos, inclusive financeiro, né? Mas também você tem uma geração vindo cada vez mais instantânea, cada vez mais né, exigindo que as coisas funcionem, que funcionem rápido, que funcionem bem. Um consumidor mais informado, porque a gente tem, né, eu falo que celular faz ligação by the way, assim, a propósito faz ligação, mas a gente tem um computador na mão potente, faz com tudo todas ligação. Não, ligação mesmo, faz também, né? Hoje em dia, telefone, iPhone, eu não sei se é o melhor nome, porque a gente faz tudo menos falar ali, né? No sentido de que a enxurrada de informações. Então, a gente tem um consumidor extremamente altamente informado, consciente, exigente, com a competitividade que o Banco Central estimulou, traz isso, a comparação. A Open Finance, quando vier, nem se fala. Isso vai ser quase que um cardápio muito facilmente né, comparado. Se eu for defender minha bandeira do Open Finance, né, obviamente, mas... o Open Finance, ele vem justamente, né? Tipo, facilitando diversos passos, encurtando espaços ali e lacunas que estavam tão complexas. Que o cliente transita muito facilmente, Muito facilmente, né? Então, assim, a gente tem hoje complexidades que estão sendo traduzidas dentro do Open Finance também, né? E aí é bem diferente do que a gente estava discutindo um tempo atrás sobre Web3, né? O blockchain. Blockchain, poxa, toda a tecnologia que já é real. Web3, será que ela está tão atual? Será que as empresas vão realmente utilizar? Já está mais estabelecida? Então, assim, tem alguns projetos e tem algumas lacunas que ainda terão espaço para serem preenchidas e outras nem preenchidas vão precisar ser, né? Sim. E aí é legal ouvir um pouco sua visão, assim, de como que vocês... Aí olhando para fora um pouco, né? Claro. E enquanto Alzi também, assim, essa coisa de customer centric, porque na minha visão, existem muitas empresas que ainda pecam muito de tecnologia, e aí falando de fintechs, que ainda existe uma questão de ser muito obcecado pelo produto, sabe? Sim. Eu falo que é product-centric, não customer-centric, entende? Sim. Tanto é que, assim, muito na minha visão, o case Nubank
ele traz como, para mim, um principal diferencial, que é a obsessão pelo cliente, que não é comum nas fintechs, assim, de forma geral. E no mercado financeiro tradicional também não, até porque, assim, não tinha... você tem um Brasil inteiro, né, lá atrás como clientes, então, assim, essa obsessão pelo cliente acaba sendo ali diluída na entrega do produto e que, se funcionar, tá bom. Sim. Mas quando você inverte isso, né, eu acho que a gente vê que está dando certo, né? Então, como que você olha para essa questão? Eu acho que é um ponto, assim, central de toda essa discussão, que você citou alguns acontecimentos que aceleraram muito, né? Então, aceleraram essa digitalização, aceleraram esse movimento de o cliente querer ter mais controle e ser menos dependente. E eu acho que o mais recente foi a IA, por exemplo. Então, a IA, ela trouxe novos comportamentos ali para uma geração, tanto que é menos versátil com tecnologia, quanto uma geração que já nasceu by design com a tecnologia, né? Então, acho que tudo isso, quando a gente olha para uma questão geracional, comportamental, isso influencia o produto. Não só o seu cliente direto, mas quem que é o seu cliente daqui a 10 anos? Como que essa geração vai se tornar esse cliente ativo ali do seu produto? E como que o comportamento pessoal ele influencia no comportamento profissional? Por exemplo, você tem lá o seu celular, você tem provavelmente alguma IA que te ajuda a entender as coisas, a pesquisar. Você tem uma certa autonomia e um certo ritmo. Então, qualquer vídeo que você vai assistir, ou qualquer algo que você vai ouvir, você pode escolher a velocidade que você assiste, ou que você ouve. Então, você acaba tendo um mundo ao seu redor que segue o seu ritmo. Então, como eu, enquanto empresa, vou seguir o ritmo do meu cliente, eu vou deixar ele ter o ritmo dele. E esse é um desafio muito grande, porque às vezes o nosso ritmo preciso fazer isso aqui nessa velocidade, tem esse roadmap, tem essa entrega, mas será que aquele é o ritmo que meu cliente deseja, que meu cliente quer? Você já combinou com os russos, né? Então. Porque é isso, eu acho que tem hora que fica... Assim, existe um foco muito para dentro, para o produto, até, né, assim, ir pro concorrente, olhando... Exato. Mas, gente, e o cliente? Perguntaram pro cliente. Ele quer isso agora, ele faz sentido agora, faz depois. É isso. Por isso que é aquele negócio, né, de estar sempre alinhado, né? As áreas mega alinhadas. O comercial, ele tem essa percepção, esse termômetro, mas muitas vezes não tá conversando. Nem sempre é a bandeira mais levantada ali. Então, eu acho que assim, o desafio... É tanto esse dinamismo de você que vai quebrando barreiras. Não é só o mundo financeiro que está evoluindo, é o mundo está evoluindo como um todo, o comportamento está mudando. E quando eu falo mercado ser mais exigente, o cliente ser mais exigente, vem muito dessa percepção também de valor, que é como que eu entrego talvez ferramentas mais autosserviços, como eu entrego produtos que vai ser muito mais sobre a adesão do cliente do que a minha. Então, tem todo esse desafio geracional que a gente está vivendo, que a gente tem que olhar para frente, né? Então, quando a gente olha para serviço financeiro, o que as empresas já deveriam estar estudando essa geração de como elas percebem o mundo financeiro. Concordo. É uma geração que não quer tanto mais ali aquela dívida no longo prazo, que não quer tanto ter um bem, então para ela serviço faz muito mais sentido do que você comprar algo, né? Ela quer o benefício daquela coisa. Então, ela não quer o carro, ela quer o benefício da locomoção. Então, como que a gente começa a olhar para os benefícios e não para as posses, né? Muito verdade. Então, essa mudança... Ou seja, o financiamento a longo prazo. Exato. Dessa nova geração, né? Então, é interessante. São muitas mudanças para diversos nichos que a gente, como parte também dessa cadeia, tem que estar muito atenta a que isso... talvez 3 camadas na frente está mudando. Então, 3 camadas na frente tem que ter perfeito. E eu acho, por isso a pergunta, porque eu acho que... O que demorava 10 anos para mudar antigamente, hoje, na minha percepção, demora 2. Então, não é assim, vou estudar como vai ser o comportamento. Daqui a pouco. Então, quem tiver antes, já olhando para isso, já vai sair na frente. Porque tá aí, as coisas estão muito rápidas. Muito rápido. E eu gosto muito de usar o contexto da inteligência artificial, né? No último ano, a gente teve coisas surgindo que a gente não imaginava surgir nos sei lá, próximos 10 anos. Com certeza. Muita gente apostou também no mundo de NFTs. Foi muito NFT pra lá, pra cá, pra lá. De repente, uma outra coisa caminhou, né? E aí várias marcas apostaram bastante no NFT, perderam tempo, perderam timing de outros negócios poderiam ser focados ali dentro.
enfim, o mercado, ele é extremamente dinâmico, mas você tem que consultar o cliente lá na Sim. ponta, né? Agradar, às vezes, uma camada do cliente, mas, poxa, você tem 98% dos seus clientes que não querem, você vai fazer isso para 2%? Será que a gente vai focar tanto assim? É o tal do apaixonamento pelo produto por si Exato. só. Mas Exatamente, assim, até né? tem uma estratégia, né? Eu vi uma entrevista do CEO da Nike falando que eles perderam bastante na época da pandemia e tudo mais. Eu me conectei a alguns pontos, posso estar super errado na minha leitura, mas eles se conectaram muito ao mundo digital. Né? Criaram muitos produtos para isso. Alocaram times de tecnologia dele, desenvolvimento do produto em si para um produto digital. Será que era essa a melhor estratégia possível para aquele momento de pandemia? Será que não era para customização de um produto? Eu estou falando de uma questão, né, de moda, de têxtil, mas, poxa, isso aí tem a ver com qualquer outro tipo de segmento. Né? Quando você não escuta o cliente, você não consegue fazer a leitura correta, você aposta em mercados que você não conhece. Sim. Né? Mas é só fazer um paralelo aqui, concordo né? 1000%. E, Alzi, eu queria pegar com você, a gente está chegando no momento final do nosso podcast, e a gente tem aqui um bate-papo, né, no momento final, que é pegar muito as tendências, né? Qual que é a visão da Alzi, qual que é a visão da Stark, inclusive, para esses próximos 2, 3 anos. Eu sei que é muito, né, hipotético que a gente pode falar, porque em 1 minuto pode mudar completamente o mercado, mas o que vocês enxergam, né? E o que você, Alzi, enxerga em si de tendências, né? A gente falou bastante de IA, a gente falou de outras tecnologias, mas o que você enxerga, né? O que o mercado pode vir ao encontro, né, nos próximos meses. A gente tem visto diversas conexões diferentes. A gente viu uma evolução agora do Open Finance, a gente viu o blockchain, a gente está vendo a IA de uma forma absurda. Né? A velocidade do IA de um ano para cá foi algo que espantou muito. Né? Sim, ano passado, esse daí já não volta. Esse já é uma realidade, já chegou para ficar e não volta atrás mais. Né? Não tem como a gente interagia com o ChatGPT no passado e agora. Né? Agora você tem o Gemini, você tem outras, o Twitter tem uma própria, cada um tem um seu. Né? Eu queria pegar a tua percepção, né? A sua percepção universitária. E aí pode trazer também não só as tendências macro, pode trazer algumas tendências desdobradas dentro desses grandes aí, temas. E aí você pode falar 3 hashtags pra gente aí que vão ser as hashtags da Alzi aqui do Café com Bars. Legal. Eu vou tentar mudar um pouco a dinâmica da resposta, né? De usar o artifício final, por exemplo, eu acho que IA, blockchain, super são tendências do futuro, mas quando conecta até com o que eu falei, quando a gente fala do benefício dessas tendências, né? O que vai influenciar muito ali no contexto. Então, qual que é o benefício da IA? Então, quando a gente fala de automação, quando a gente fala de diminuição de processos muito manuais, então isso impacta por diversas atuações hoje no mercado, se não todas. Acho que todas deveriam ser impactadas por isso, né? Então, acho que quando a gente pensa no benefício de cada conceito novo que vai surgindo, para mim, IA ela traz o benefício de você conseguir focar no que é um trabalho mental do ser humano. Ou seja, você vai pensar ali em novas soluções, inovação. Acho que a IA nunca vai substituir a inovação. Com certeza. Então, quanto mais a gente criar artifícios que beneficiem esse lado humano de conseguir inovar, e talvez a IA ser um suporte muito mais para o braçal, para o operacional. Isso, para mim, tem um desdobramento muito real na sociedade. O que significa você entregar para um ser humano que está, talvez, com um trabalho mental, um trabalho criativo muito mais aflorado do que alguns anos atrás, né? Então, acho que esse benefício aí da inovação, enfim, da automação, ela traz muito forte para os próximos anos. A gente ainda não viu, acho que nem metade da história em relação a isso. E aí o outro, para mim, que também blockchain, tokenização, qual que é o benefício, né, quando a gente fala desse mundo? Então, a gente fala muito de um mundo mais digital, ou seja, o dinheiro, usando o recorte que o dinheiro ele passa a ser algo que ele não pertence mais ao mundo físico efetivamente, né? Então, você tem cartão no seu celular, você tem tudo ali. Então, quando você tem esse benefício de você não ter mais o dinheiro no mundo físico, ter o dinheiro mais no mundo digital, quais são as outras esferas da sua vida que impactam? Então, você acaba não tendo mais certas preocupações que você tinha no passado, mas quais são as novas interações que você deveria ter com esse dinheiro digital, com a informação sendo digitalizada também. Enfim, quando a gente fala de tokenização, a gente fala também de novas formas de negociação. Ou seja, antes você ia lá no metrô, você comprava um produto, a pessoa ia lá te entregar no local público, e aí você dava dinheiro e você recebia o produto de volta. E agora que as relações elas são 100% digitais, né? Então, acho que o benefício disso também vale super a pena a gente olhar como que muda essa interação. E acho que,
por último, assim, eu diria muito que é menos sobre tecnologia e muito mais sobre interação, né, de espaço de trabalho. Acho que é sobre satisfação, assim, como que as pessoas estão satisfeitas e como as pessoas estão bem fazendo o que elas fazem. Porque cada vez mais também a gente tem outras questões que não são mais, né? que não são mais só você ter um ambiente de trabalho. A gente já tem um movimento de home office que cresceu bastante, depois encolheu, mas enfim, não volta mais para o que era. E as pessoas, assim como os clientes, estão muito exigentes. Então, o que significa esse espaço de trabalho, né? O que significa também as novas interações, a nova cultura que o mercado vai encarar. Então, muitas vezes, usando o nosso exemplo aqui, né, da nossa conversa, o serviço financeiro ele quebrou barreiras. E essas pessoas, elas também mudaram de contexto, elas mudaram de cidade, elas mudaram de país, elas têm novas perspectivas. Então, como que também as empresas precisam ser desafiadas a pensar melhor nesse ambiente, a pensar melhor em como que vão entregar valor para suas pessoas, para suas camadas. Eu acho que isso é um desafio aí do século que a gente vai ter, onde certeza. vai vir IA, vai vir digitalização. Então, como #pessoas, como a gente vai lidar com tudo isso, né? Sensacional, acho que isso, sensacional. Não sei se eu fui muito etérea aqui, mas tentei mas foi ótimo. trazer reflexões. Reflexões importantes Muito de bom. desdobramentos. De né? desdobramento. Já que o dinheiro está, né, transbordando barreiras, né, está enfrentando barreiras, as pessoas também estão. Né? Acho que é um ponto muito legal quando a gente fala de soluções financeiras, a gente está falando de pessoas, né? A gente precisa falar, são pessoas. Tem tecnologia, são pessoas que estão sendo impactadas, né? E é muito louco porque a tecnologia, quando ela é revolucionária, ela muda comportamento. Mudando o comportamento, ela vai interferir nas relações. Interferindo nas relações, ela pode impactar, inclusive, em termos de saúde mental. Sim. Então, e aí, eu falando, aí voltando para a IA, e aí pensando que chegou para ficar e que a gente pode ter um certo domínio ou uma certa percepção fática do que vai acontecer em termos tecnológicos dos próximos passos de inteligência artificial. Sim. Não necessariamente a gente tem a mesma consciência do que vai acontecer em termos comportamental e de mudança de sociedade. Disso é aquela... Eu particularmente, tenho um pouco de medo. E aí eu digo, se Elon Musk estava com medo do avanço disso, quem sou eu para não ter? Para desconfiar de que, de fato, ainda não nos debruçamos quanto deveríamos nos impactos e desdobramentos e efeitos colaterais dessa grande revolução. Então, o que você trouxe aqui, foi maravilhoso nesse final de hashtags que a gente vai traduzir em hashtags aí, porque é justamente o efeito, né? Para onde estamos indo no fim das contas. Perfeito. Muito legal. Muito bom, que legal. Muito obrigada. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite. Obrigada pela troca de ideias. Muito bom legal mesmo. Valeu. Obrigado, viu, pessoal? Até as próximas. Mais uma vez, obrigada a todos que nos escutam e nos assistem. E até a próxima.